Esperança não é você sair da casa da rocha e eu ficar triste com você porque você saiu debaixo da minha Zetaflex. Não é isso não, gente. Eu repito com as letras maiúsculas, isso é baboseira. Se um dia você sair daqui e for atropelado, não adianta orar e falar: Zé Bruno, aonde estás? Me cobre agora com o teu manto. Que Zé Bruno? Quem te cobre é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado de graça e eu e você não podemos pagar. O apóstolo Paulo também fala a respeito da nossa tribulação, a respeito da dificuldade das coisas que nós encontramos nessa terra, nessa vida. E quem vai nos ajudar, quem vai nos socorrer, entendendo que Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma. Não temos a data exata de quando a igreja em Roma começou, mas nós entendemos que era um período muito difícil. Passados 20 ou 22 anos aproximadamente dessa epístola, o Coliseu estava pronto. Era um período de grande perseguição. Os primeiros 3 séculos de igreja, da vida da igreja, foi muito difícil. E era no Coliseu que os cristãos eram apresentados. O próprio Paulo sofreu perseguição. Antes da virada do século, os apóstolos foram perseguidos e muitos morreram pela perseguição, por temerem e por amarem a Jesus Cristo. Então escrever essas coisas era falar exatamente sobre uma coisa muito conhecida, que todo mundo estava passando. Estava dizendo hoje pela manhã, falando sobre o Evangelho de João, que foi escrito, acredita-se, em torno do ano 90, depois de Cristo, ou seja, depois da destruição de Jerusalém, na resistência dos judeus contra Roma. E aonde houve a grande separação, próximo ao ano 70, que é como um marco entre judeus de um lado, cristãos do outro. Houve uma separação das duas religiões e a perseguição dos romanos contra a igreja começou de maneira muito forte. Então falar de tribulação e falar de coisas difíceis era algo muito comum, muito fácil. Estava muito próximo para se compreender. Eu chamei esse pequeno estudo de o que me separa do amor de Deus? O que me deixa longe desse amor? Já que nós sabemos que Deus nos amou, como diz 1 João, Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos, por isso nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. E quando Paulo fala de cristianismo, também é alguém que fala com propriedade, de alguém que realmente padeceu e sofreu muito na perseguição da igreja. O amor de Deus a gente nunca vai conseguir compreender, nós nunca vamos conseguir entender quais as motivações, o que levou Deus a nos criar, ver o nosso pecado, preparar a nossa redenção, morrer no nosso lugar e voltar para nos buscar e fazer de nós pessoas dele. E ainda dizer, como eu preguei hoje pela manhã, depois você ouve: vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Senhor, o Senhor cria, a gente peca, dá errado, morre por nós, a gente é cabeçudo, demora para acreditar, ainda perdoa quando a gente peca, prepara o lugar, vem e busca e fala: quero que vocês estejam comigo. Eu não queria estar comigo. Aliás, se qualquer um de nós aqui fôssemos Deus, nós não faríamos isso. Pelo contrário, nós íamos falar: meu, você não quer? Nós somos muito menos pacientes do que isso. Você não quer? Dê logo, meu, tchau e benção. Próximo. Mas Deus nos ama ao extremo, da maneira que a gente nunca vai entender. Nós somos ligados a Ele pelo sangue. Somos ligados ao Senhor pelo derramar do sangue do seu próprio Filho que nos comprou, e o preço foi muito alto. Você consegue entender isso? O preço da morte de Cristo por nós, que hoje é uma cerimônia que a gente celebra. É um pedaço de pão e um cálice descartável. Mas que um dia foi uma pessoa sofrendo e derramando o seu sangue, morrendo no nosso lugar como o Cordeiro de Deus, justificando o homem pela sua morte, pelo seu sangue derramado, pela sua ressurreição. Pagou o preço, se fez sacrifício no nosso lugar, porque o pecado era para ter me matado e matado a você. O pecado era para ter nos destruído, mas Ele morreu no nosso lugar. E eu fiquei pensando, nós somos corpo e estamos aqui por causa do sangue. Nós somos ligados uns aos outros e somos igreja porque Ele derramou o seu sangue. Hoje em dia é muito comum nós vermos esse fato acontecer. Deus ama o homem, cria o homem peca. Aí o homem peca e Deus fala: vou preparar uma redenção para ele. Coloca uma lei para dizer: enquanto não tem redenção, segue isso aqui, ó. Anda no meu caminho que eu vou te abençoar. Se você sair fora disso, você vai se dar mal, então anda no meu caminho. Fica preocupado ainda. Manda profeta para dizer: olha, anda no meu caminho, ser perfeito, não faz isso, não faz aquilo. Olha a lei, sai fogo, vai te queimar, cuidado. No tempo certo Ele envia Jesus Cristo, seu próprio Filho. Na verdade, o próprio Deus, o Pai e o Filho, Ele diz: nós somos um. Esse mesmo Deus se manifesta como homem,
sofre o que a gente sofre, passa o que a gente passa. Paulo diz que ele condena o pecado na carne. A lei é imperfeita por causa da carne, porque tem que ser cumprida na carne, e na carne ninguém consegue cumprir. Mas ele toma o nosso lugar, ele vive como nós vivemos e não peca. Vence todo o pecado, é injustamente condenado, morre na cruz, é levado, derrama o seu sangue. Condenado do lado de pecadores, dói, machuca, sente no seu corpo a dor que ele tinha no coração por ver o homem perdido. Aí pega, vai à sepultura, ressuscita no terceiro dia. Ainda dizem que não morreu, ainda dizem que o corpo foi roubado. É levado aos céus, intercede por nós, é o Senhor da nossa vida, é o nosso Deus. Estava lendo um livro que diz assim: o cristianismo é a única das grandes religiões cujo fato central é a morte e humilhação do seu próprio Deus. Todo mundo busca um super-herói para quê? Mas o nosso Deus é aquele que se entregou por nós, que se fez Cordeiro de Deus por nós. E aí ele vai às alturas, está na presença do Senhor e vai voltar para lutar contra Satanás, para vencer o inferno, para aprisioná-lo, para levar o homem à sua presença. Preparou o lugar, um novo céu, uma nova terra. E depois dele fazer todo esse plano, derramar o sangue e dizer: eu te comprei, eu te paguei, você é meu e vai andar comigo. Depois de todo o esforço da história de séculos ou de milênios, de uma obra de amor, de derramar, de compra, de pagamento de preço, vem um mané e fala para você: você tem que ter aliança comigo. Vá pentear macaco. Tira os piolinhos que a macaca tira, piolinho do macaco, os filhotes. Sabe por que nós somos corpo? Sabe por que eu tenho aliança com a Hilda? Não é a presidenta, é a Hilda. Não falei nada. É a Hilda. Não porque eu fiz um pacto com a Hilda, vamos fazer uma aliança, eu e você, não. Quer a gente se conheça ou não, faça ou não faça, aceitou Cristo lá, aceitou Cristo aqui, caiu sangue lá, nós estamos ligados. Quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste, o sangue de Cristo nos fez um. O que nos faz um não é a babação de ovo em cima de ninguém. O que nos faz um não é a ligação pegajosa e humana das pessoas que querem ter gente debaixo das suas asas. O que nos torna corpo não é a dependência de homens que não fizeram nada por nós, a não ser o sangue de Cristo que nos salvou. E é por isso que nós somos um. E é por isso que nós somos igreja, porque um amor superior, maior, maravilhoso nos amou primeiro. E não levou em conta tudo que nós éramos e todo o nosso pecado e morreu por nós. Derramou o sangue, pagou o preço por nós. E nos comprou. Nós não fizemos um pacto com Deus. Foi Deus que derramou o sangue da aliança por nós. Jesus disse: esse cálice representa o sangue de uma nova aliança, tá? Agora sou eu que estou derramando. Você não vai ter que entrar lá no teu aprisco, nem pegar a tua ovelha, nem o teu animal, nem escolher um deles e ir lá e matar e derramar o sangue. Acabou, você não fez, eu fiz por você. Eu derramei por você. Eu me entreguei por você. Aliás, essa palavra aliança, ela está muito deteriorado o significado dela. Quando a gente pensa em aliança, a gente pensa em Antigo Testamento, promessas dos profetas. E ficamos puxando aquelas promessas para nós. Algumas delas profeticamente têm muito a ver conosco mesmo, com a própria igreja, com a vinda de Cristo, com a nossa vida como Israel de Deus na terra. Mas sabe por que nós queremos estar perto de Deus? Por causa disso. Deus fala assim: olha, Abraão, vou fazer de você o pai de uma grande nação. E eu falo: eu? Tira Abraão e coloca eu. Essa promessa é minha, eu recebo, eu tomo posse, eu incorporo, eu a recebo agora. Então, eu vou ser pai de uma grande nação? Eu vou ter muita coisa? Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero porque eu quero ser como ele foi. Davi, para sempre no trono de Israel vai ter alguém da tua descendência. Opa, tira Davi e coloca o Zé. Eu tomo posse, eu recebo, eu sou Davi, eu incorporo, eu se visto dele, eu tomo posse das promessas dele. E aí, eu fico meio que atordoado. E tudo que é escrito no Velho Testamento para Israel: Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E eu falo: sou eu, é nós. Está escrito aqui, então vai acontecer comigo. Pera, estava escrito para Josué. Deus pode fazer com você? Se pode até mais, porque ele é Deus. Só que o que está lá era para Josué, tá? Sem querer te desanimar. Pode ser que Deus faça igualzinho com você. Pode ser que ele faça mais por você. Pode ser que ele faça menos, que outro eu acho que é menos, para você é mais, mas não importa. Porque Deus tem uma história com você. Dependendo da tua vida com ele.
e da misericórdia dele para conosco, que é infinita, e da nossa fidelidade a ele, que é falha. Mas não é o fato de eu olhar promessas e coisas que existem na Bíblia e ficar retorcendo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. E pô. Não. Não é isso. Nós somos atraídos e temos uma aliança com Deus porque Ele nos amou primeiro. Engraçado quando você pensa em aliança e promessa e ligação com Deus, a gente só pensa nessas coisas do Antigo Testamento. A gente não pensa em Cristo. Não pensa na morte. Não pensa no derramamento do sangue. Não pensa no sofrimento do Filho de Deus. Não pensa naquilo que Ele passou para nos dar vida e vida em abundância. Só pensamos nas coisas que nos atraem materialmente e financeiramente e na nossa honra e orgulho humano, mas não naquilo que Cristo foi e representa para nós. Mas esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque Ele nos amou e nós não podemos ser separados desse amor. Eu não quero me demorar muito, eu não preparei uma pregação muito longa, mas olha que interessante. Verso 38 e 39 de Romanos capítulo 8. Paulo diz assim: porque eu estou bem certo, está lá, ó. Vamos por pedaços. Nem a morte, Senhor. Estou próximo da morte, meu dia está chegando. Quando minha vida acabar, o que vai ser? Relax. Quando acabar aí, desliga aí, liga cá. Está comigo, eternamente. O senhor tem certeza? Sou eu que criei os céus e a terra, eu que fiz esse negócio, essa lei toda. Pode ficar tranquilo. A morte não te separa, Senhor, e a vida? A vida pode, a minha vida pode separar, Senhor. Oh, meu Deus, você nem sabe como é que é a minha vida. Jesus, tanta coisa errada eu faço, tantas coisas eu já tropecei, pisei na bola. Estou tentando fazer umas coisas boas para ver se o Senhor me recebe. Não. Que posso eu fazer de bom para ganhar a vida eterna? Não tem nenhum bom, só um. É Deus, você não pode fazer nada de bom. Você não pode comprar, te salvei de graça, só precisa de crer e se entregar a mim. É isso que eu quero de você. A vida não vai te separar de mim, nem a morte vai te separar de mim. Fique tranquilo. Eu te salvei, eu te amei, eu quero o teu amor, eu quero o teu coração, eu quero a tua entrega na minha presença, mas você é meu. Senhor, e os anjos? Estão falando que tem uns anjos aí meio bagunçados, que vem, fica tranquilo, tem angiologia, e que se vem, visita, não visita, sem camisa, com camisa, se usa terno, se você prega sem terno, o anjo visita a igreja. Não, a Casa da Rocha não tem anjo, porque não usa terno, e aí vai. Ah, Senhor, mas tem uma coisa, se eu sei, isso me separa, isso é perigoso, irmão, presta atenção, os principados é fogo, eles é forte. Qual é o principado que tem em tal lugar, em tal bairro? Qual é o principado que tem? Temos que achar, qual é? Vamos vasculhar, vamos fazer então agora a busca da árvore genealógica. Onde é que está o principado do Brasil, da liberdade onde nós estamos? E como é que... Não. Eles é forte, não. Se tiver uma campanha, uma corrente, não. O principado não pode te separar do meu amor. Mas sabe que eu não sei fazer a oração específica. Uma oração forte que acerta na testa, no meio dos olhos daquele principado, porque eu não sei nem o nome dele, parece que é Nosferato, ou se é o... Relax. Todos eles estão debaixo do pé ensanguentado de Cristo. Os principados não te separam. E as coisas de hoje, Senhor? As dificuldades que eu tenho hoje? Não. Elas não vão te separar de mim. E as coisas que vão vir? Porque virão, hein, Senhor? A 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Eu não sei o que vai vir amanhã, o que vai acontecer comigo, as coisas do futuro. Eu pode... Não. Senhor, e as coisas do passado? Se eu te contar o meu, o negócio é feio, o bagulho é louco demais, Senhor. Meu passado, as coisas do passado, aquilo que eu vivi, sabe como é que é? Eu lancei nas profundezas, diz o Senhor. E quando você se arrependeu dos teus pecados, eu não me lembro mais. Eles não vão te separar de mim. E os poderes, Senhor? Os poderes que tem nessa terra, as forças, as flechas que passam sobre a nossa cabeça, e os trabalhos que preparam. Esse trabalho que eles fazem não tem feriado, é trabalho o tempo inteiro. Não tem, trabalho espiritual não tem feriado. Então eles vão me separar? Não. A altura? Não. Tenho que ir no vale, tenho que ir no monte. Não, vai chegar o dia que nem no vale, nem no monte, nem naquele monte, nem no outro monte. Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. Esquece o monte. E a profundidade? Estou lá no fundo. O senhor ouve assim? Ouço, não separa. E outra criatura? Seres extraterrestres. Criaturas que aparecem.
Eu vi um filme. Senhor, você não acredita. O senhor viu? Deus não entra no cinema, não deve ter visto. Quando eu era adolescente, uma vez na igreja eu ouvi isso. Quando você vai no cinema, tinha o Cine Anchieta, lá na Silva Bueno. Agora não existe mais, é Lojas Marisa, sei lá. E eu não lembro quem que era a pessoa que estava ministrando e pregando para os adolescentes. Falou assim, quando você vai no cinema, você entra, mas Jesus fica na porta. E é engraçado que minha cabeça só funciona compartimentada. Eu quero explicação para tudo. Acho que é o jeito de cada um, né? Cada um tem o seu transtorno obsessivo, compulsivo. E o meu é compulsório, tem dívida paga. Bom, aí o que aconteceu? E lá tinha assim, quando você entrava, quem foi no Cine Anchieta, você entrava, logo tinha bilheteria do lado esquerdo, depois você entrava, tinha um balcãozinho assim que vendia bala, não sei o que, do lado direito, subia umas escadinhas, tinha um outro patamar com corrimão assim, um outro, ficava lá o lanterninho, o pessoal dando... E eu pensava, ele fica onde? Será que ele fica na bilheteria? Ele fica na calçada? Ou ele fica junto com o pessoal da bala? Roda, roda, roda o baleiro, atenção, quando o baleiro parar, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte intrometa, bala de leite que diz, quando o baleiro parar. Será que ele fica no baleiro? Ou ele fica junto com o cara que fica ali, porque Jesus está na porta, corta aí. Ele fica na porta. O que me separa? Quando o sangue de Cristo foi derramado e ele te comprou com preço, nenhuma outra criatura e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Porque isso é graça, não foi a minha escolha. Eu posso negá-lo e dizer, não quero mais Jesus na minha vida. Mas você não pode negar uma outra coisa, a existência desse amor por cada um de nós. Isso você não pode negar. A existência do derramar desse sangue que nos comprou e nos fez um. E da parte de Deus está tudo tão certo, tudo tão maravilhoso. Senhor, então nada me separa. Essas coisas que eu estou vendo, as coisas do passado, as coisas do porvir, não vão. Os poderes, não, nem altura, nem profundidade, as minhas dificuldades, a minha falta de dinheiro, o dia que eu tropeço e peco, não, nada vai te separar. Eu não pude ir na igreja, relax, eu não fui até o fim da campanha, eu quebrei a corrente, tem maldição, não, fica tranquilo. Nem eu pude ir na corrente, também não vou, eu fui em outro lugar. É tanta coisa que a gente acha que Deus vai estar ou Deus não vai estar, e a graça, o favor imerecido, o dom gratuito de Deus para nós nos fez igreja. O amor de Deus nos tornou salvos. Nos fez ligados como sangue. Pelo sangue, se nós perguntarmos, Senhor, o que me separa do teu amor? A resposta desse texto, que eu não li inteiro de propósito, Paulo diz, da parte de Deus, nada. Deus dizendo assim, da minha parte, nada. Tua dificuldade, tua luta, teu pecado eu perdoo se você se arrepender. Tua dificuldade eu te assisto, eu estou com você. Não se preocupe com o principado, potestade, esse é relax. A aliança é minha com você. Não é com gente, não é com homem, não é com nada, é comigo. Porque eu derramei o sangue por você. O que nos separa do amor de Deus? É que eu pulei uns versículos. É que esse daqui diz respeito às coisas que existem na vida e que Deus poderia se separar de nós. Sabe como é que é? Deus se separou de nós. Deus é o sujeito. Se separou é o verbo transitivo indireto. De nós, como tem preposição, é o objeto indireto. Não é isso? Alguém professor de português? Obrigado. Ainda lembro. Quem é a ação? Deus. Quem é o ator, o sujeito? Deus. Ele se separa de nós? Não. Não, porque nada pode me separar do amor de Deus. Inverte a frase agora. Nós nos separamos de Deus. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora vem pergunta para nós. Porque quando eu perguntei para Deus, essas coisas que me separam, Senhor, pequei, meu passado, o monte, o vale, Não, tranquilo. Da minha parte não tem problema. Agora deixa eu te perguntar, Zé, se isso te separa do meu amor. Porque a tribulação não é comigo, a tribulação é com você. A gente se emociona com esse texto, mas a parte de Deus é metade, a outra metade é nossa. A outra metade não é Deus que responde para mim, sou eu que respondo para Ele. A tribulação, Zé, será que te separa de mim? E quando você tiver angústia, e Paulo sabia o que era angústia, e o povo perseguido pelos romanos sabia o que era angústia, e perseguição, e fome, e o dia que você não tiver dinheiro, você vai ficar pelado, nudez, e passar por perigo. E se tiver uma espada na tua goela, dizendo, agora você vai, dentro de uma arena,
com animais para te matar. Por um versículo. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É assim. Só que Paulo diz, mas em todas estas coisas, porém, essa é a resposta, não, Senhor. Se vier tribulação, fome, espada, perigo, nudez, se vierem coisas contra mim, eu vou dizer que eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Da minha parte eu também não vou quebrar. Quebrar aliança não é você sair da casa da rocha e eu ficar triste com você porque você saiu debaixo da minha Zetaflex. Não é isso não, gente. Eu repito com as letras maiúsculas, isso é baboseira. Se um dia você sair daqui e for atropelado, não adianta orar e falar, Zé Bruno, aonde estás? Me cobre agora com o teu manto. Que Zé Bruno? Quem te cobre é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado de graça e eu e você não podemos pagar. E eu e você não conseguimos recompensar porque não tem como. Ele fez isso por nós gratuitamente. O que nós vamos responder para Deus? No dia da angústia, no dia da tribulação, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada, de sermos entregues à morte. Eu preguei hoje de manhã, Deus vê a minha dor? Vê. Deus vê a minha dor. Há pessoas que acham que talvez você esteja entrando num momento de incredulidade. Não. A questão não é essa. Deus é um Deus maravilhoso que nos preparou um lugar. Ele não prepararia toda essa obra de salvação para nos deixar ao léu. Deus é um Deus que socorre? Sim. Ouve? Sim. Atende? Lógico. Faz sinais? Sim. Cura? Claro. Opera maravilhas? Sem dúvida. É um Deus que age no sobrenatural como eu e você não podemos entender. Aliás, quando Paulo diz que ele faz infinitamente mais, a nossa cabeça humana pensa outra coisa. Aí eu estava pedindo um carro para Deus e ele pode fazer infinitamente mais. Nem sabia que ele ia mandar uma frota. Não, infinitamente mais não é a frota, infinitamente mais são os seus propósitos. Tudo que ele vai nos ensinar, tudo que ele vai nos acrescentar no dia da tribulação. Tudo que ele vai nos dar no dia do deserto, tudo que ele vai somar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nos levando à estatura de varão perfeito, fazendo de nós pessoas mais firmes na rocha que é Jesus. Crentes de verdade naquilo que ele pode realizar, mas com a vida derramada na sua presença, porque eu vou te dizer, fome, perigo, espada, nudez, perseguição, angústia, tribulação, são coisas que nós vivemos. E não significa que Deus não nos ama, nem que ele não nos atende. Mas significa que ele preparou para nós aquilo que Paulo declara. Nós somos mais do que vencedores. E a palavra mais do que não existe no grego. A palavra vencedores, na verdade, ela significa um vencedor que venceu outros vencedores. Nós traduzimos como mais do que vencedores. Seria, desculpe repetir essa palavra tão torpe, o campeão dos campeões. Tem que usar uns exemplos às vezes que abstrai a pessoa do espiritual, mas tudo bem. Tive que falar. Mas alguém que está acima de qualquer coisa. E a nossa alegria vem exatamente do amor de Deus, que nós não podemos explicar, que não nos separa, que não nos despede, que não nos manda embora. Os meus pecados me matariam, mas Ele me lavou. As minhas escolhas me destruiriam, mas Ele me deu o evangelho para que eu seguisse. A minha cabeça ia decidir errado, com certeza, mas Ele me deu a mente de Cristo. O meu coração enganoso me levaria por um caminho errado, mas Ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. Nossos conceitos iam nos levar para o brejo, mas Ele colocou as suas leis no nosso coração e plantou dentro de nós. Nós morreríamos sozinhos, mas Ele habita em nós pelo seu Espírito e nós nunca mais andamos sozinhos. Em tudo isso nós somos mais do que vencedores. A angústia, a fome, a espada, a tribulação, elas podem acontecer, mas nós somos mais do que vencedores por Ele. Esses homens que viveram isso, esse Paulo que escreveu isso, perdeu a vida por pregar o evangelho. O evangelho chegou até nós porque homens perderam a sua vida. Porque Tiago morreu ao fio da espada e Pedro crucificado de ponta cabeça. João exilado. E muitos foram mártires ao longo da história, de todos os séculos até chegar até hoje. Aliás, estudando sobre a história da igreja, eu percebi isso. Se dependesse dos homens, a igreja não existiria. Começaram a crescer e criar uma organização tão complexa. Quando foi criado o clero,
de perseguidos passaram ao topo da cadeia alimentar. Ricos com o império pagando tudo, com suas vestes, com o seu ouro. A igreja se desviou tanto do seu caminho. Muitos reformadores ao longo da história puxaram a igreja para o lugar certo, tirando o foco, os olhos do foco errado e colocando todos com os pés na rocha. Assim foi Lutero, assim foi Calvino, e assim foram tantos, e até os dias de hoje. Entender que o amor de Deus é maravilhoso e que nada me separa dele. Eu não posso deixar que nada o separe de mim. Eu não posso deixar que essas coisas que são comuns no dia a dia me levem a pensar que Deus me abandonou. Jamais.